Caros internautas, em especial os companheiros, amigos de ideal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nossos primeiros pensamentos e palavras sejam para lembrar que estamos construindo a nova era do amor em nossas vidas e esperamos que isto transborde para as nossas ações no mundo e para a renovação social. Aproveitamos o ensejo para comunicar-lhes que no dia 31 de janeiro, a Federação Espírita do Estado da Bahia fará a abertura do seu ano federativo e, na oportunidade, lançaremos os nossos projetos sobre a vivência interexistencial que permeará todo o ano. Faremos a nossa caravana baiana da fraternidade, visitando todos os centros, ainda que virtualmente. Faremos os nossos encontros regionais, macro-regionais, e faremos o nosso Congresso Espírita em novembro. Mesmo com as dificuldades naturais do momento, manda o amor, que nos congracemos, nos animemos, nos façamos interessados na união dos espíritas e na união do movimento espírita. Muitas atividades vocês podem acessar no site da Federação Espírita e que contribuem para a formação da chamada identidade cultural espírita, a que todos somos chamados nesse momento para construir, ampliar e fazê-la atuante num mundo ainda marcado pelo materialismo. Quando se pensa em a nova era do amor, naturalmente a gente viaja pela imaginação, procurando saber como será esse tempo, esta época, os comportamentos das pessoas, as atenções, os focos de seu modo de existir de modo geral, o sentido da vida. Nós escolhemos para iniciar essa reflexão uma página muito especial, de uma alma sensível, o professor Rubens Romanelli, que nos dizia mais ou menos assim: filho meu, quando as horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna, sincera, e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-se de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou,
Pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmoniosa natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Ora, essa reflexão do nosso companheiro Romanelli nos mostra, ainda que de forma centrada nas problemáticas humanas, a grande relevância do amor. Nós dizemos hoje, pelos vates do pensamento espírita, que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. O amor é a energética que provoca o grande fenômeno da evolução e que o faz apresentando algumas das grandes propriedades desse processo, que é uma saga, que é uma verdadeira caminhada em ascese, do átomo ao arcanjo. É o amor que faz com que as pessoas se agreguem, como acontece no reino mineral, em que os átomos formam moléculas, as moléculas formam organelas, que geram células. Tudo isso é a experiência da integração, da inclusividade que aparece nos reinos da natureza. É o amor que gera a atração sexual nos vegetais, depois nos animais. É o amor que faz construir novos veículos mais complexos, como os corpos humanos, que agora têm experiências sensoriais, têm experiências representacionais, simbólicas, têm experiências afetivas de um modo geral. A marcha do cosmos e a marcha do espírito, a procura da sua plenitude, é também o impulso da amorosidade que está implícito no ser humano. Nós começamos recordando que a era do amor se estabelecerá quando tivermos plena consciência de que, no fundo, tudo é fenômeno amoroso, desta ou daquela maneira, com certas distorções, com certas limitações, mas sempre o amor, na sua capacidade, potencialidade de expressar aquilo que é a natureza divina. Recordamos a palavra de João, o evangelista, quando ele dizia: Deus é amor. Nós fizemos outrora um trabalho de arte que dizíamos: no princípio era o amor. E o amor estava com Deus. E o amor era Deus. E o amor se fez criação. Se fez um ato cósmico de apresentação de formas, essas no espaço-tempo, a natureza, os astros, as galáxias, os planetas, todos eles vivenciando o amor sobre a forma gravitacional. Também no microcosmo, o amor sobre a forma eletromagnética, a atração entre prótons e elétrons, pontes de hidrogênio que se atraem. Em suma, é algo que está implícito nas formas materiais que nós apresentamos. O amor, então, se estabelece no estágio humano, em diferentes fases de expressão. Quando ele começa, então, a se desvencilhar daqueles momentos de consciência meramente corporal, consciência meramente egocentrada, então ele cresce, ele se amplia, ele busca agora um sentido de totalidade, um sentido de comunhão, um sentido de comunidade, um sentido de partilha e de vivência. Ficam para trás as experiências de busca, de opressão, que no fundo ainda é o amor primitivo, de fusão, que é a transformação do outro em um si mesmo controlado por aquele que diz que ama, do sentimento de paixão tradicional, em que a possessividade domina. Agora aparece como um olor suave, uma fragrância leve e encantadora que nos faz sentir cada vez mais o senso de liberdade, o senso de fraternidade a se expressar nas nossas atitudes cotidianas. Quando recordamos o Evangelho e principalmente a sua figura luminar, que é Jesus Cristo, vamos verificar como ele traz isso nos seus exemplos e nas suas lições. O amor se faz
centrado principalmente em dois pilares, e que é a expressão de um terceiro pilar. Um primeiro pilar, que ele traz da tradição mosaica: amai a Deus sobre todas as coisas. Que grande princípio! Que projeto essencial é este do amar a Deus? Que grande sonho é esse tipo de realização? Como lembram algumas figuras que já adentraram o reino do Espírito com mais profundidade e já se aperceberam do divino com mais riqueza, nós podemos dizer que eles anunciam uma glória sem par, uma bem-aventurança sem limites, um deleite sem possibilidade de comunicação pelas palavras comuns. Por que isso? Porque nesse estágio do amor a Deus, quando ultrapassam as fases da separatividade, que geram uma neurose no mundo, da ausência do divino na nossa própria consciência e na nossa própria vivência. Quando tudo isso é separado, nós dizemos como Cristo: eu e o Pai somos um. Já não há entre nós aquela condição de dualidade tradicional. Forma-se agora uma unidade, que nós dizemos hoje na elegância filosófica, que é o momento em que a criatura se entrega plenamente ao Criador, em que a imanência divina, que é a criação, contempla a transcendência divina, mas agora de uma forma muito peculiar, porque nela está imersa, nela está presente, nela está sendo vivenciada toda a sua experiência. E isso nos remete à lição muito clara de Paulo de Tarso, quando ele dizia que em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. Ora, este amor que chega a esse estágio, que integra as pessoas, porque, como dizia Jesus, o amor, o coração puro, permite a percepção de Deus, numa das suas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Quando nós chegamos a esse estágio, então a felicidade se estabelece duradoura, plena, abrangente, de caráter expressivo universalmente. Nós nos tornamos aqueles espíritos de primeira ordem, ou chegamos a esse estágio de manifestação, e como espíritos puros nos tornamos ministros de Deus, co-criadores cósmicos. Esta é a era da plenitude do amor, quando vivenciamos a amorosidade a Deus. É claro que para chegar a esse estágio há uma longa trajetória de superação das nossas concepções, das nossas tradições normais sobre o que é Deus, o que significa em nossas vidas. A começar pela fragmentação original que os nossos sentidos permitiram na compreensão de Deus e fez com que nós gerássemos o chamado politeísmo. Mas depois a consciência cresceu, o intelecto apareceu e nós fizemos uma espécie de monoteísmo a partir da mente dualista, Deus e nós. Mais adiante, com a mente esclarecida, criamos um complexo divino sob a forma de trindades as mais variadas, Brahma, Vishnu, Krishna, Ísis, Osíris, Horus, Pai, Filho, Espírito Santo, complexidades ainda da razão esclarecida. Dia virá, porém, que saberemos que não iremos além da própria razão, que há um caminhar para essa plenitude e compreensão de Deus. Isso se faz pela mística do amor. A mais tempestuosa conquista do espírito no estágio humano que nós concebemos para encontrar aquilo que é a totalidade, aquilo que é a realidade última e absoluta, aquilo que é a gênese e a destinação de toda a condição fenomênica, transitória, contingente, impermanente, que é essa saga evolutiva. Dele, luz divina, nós nascemos. Para ele, estamos volvendo, como bem nos diz Castro Alves, num dos seus poemas brilhantes sobre a saga do Espírito. É esta vivência do divino que nós exortamos a todos, porque ela é a vivência do amor. Como é necessário, na atualidade, descobrirmos
o sentido do sagrado, né? Daquela condição de deleite, de superconsciência, de ir além da racionalidade e nos abeberarmos dessa fonte promissora que é a fonte divina. Nos achegarmos a esse contato, para além da noção de Deus justiceiro, para além da noção de Deus Pai, para além da noção de Deus Espírito, agora esse monismo da consciência, em que tudo é o divino e nós somos a criação divina, ainda que não manifesta plenamente, porque não conseguimos expressar o nosso potencial, a nossa natureza divina e igualmente amorosa na ordem das coisas, dos fatos e dos fenômenos. Então, uma das nossas tarefas grandiosas do pensamento espírita é compreender essa união com Deus, é compreender esta vivência de amorosidade, é sentir esse espírito de integração em que poderemos assegurar que, entregues a essa vivência, o mundo nos parecerá, então, um grande laboratório de felicidade, um grande laboratório de alegria, um grande laboratório de transformismo evolutivo. Ele hoje ainda dizem alguns estudiosos da ciência de Deus, ele ainda é o amor não amado. Ele ainda é o Criador que não é reconhecido amorosamente pela criação. Nós somos pedintes, às vezes até agradecemos, mas não chegamos ao estágio de compreender que Ele já sabe das nossas necessidades, que a grande lei criada por Ele já assegura a todos nós as possibilidades vivenciais naturais, e que a nossa grande questão é abrir-se para que Ele seja presente em nossas vidas e a nossa seja vida em abundância, vida em plenitude, vida em realização do ser que nós somos na ordem do existir em que nos encontramos na atualidade. Vejam vocês que esta tarefa, amar a Deus, explícita no pensamento espírita como lei da adoração, exige de nós, de certa maneira, uma atenção, um cuidado, uma procura para nos sentirmos seguros da vida, seguros no mundo quando vinculados a Ele. Para isso é preciso que neste amor nós digamos em alto e bom som psíquico, se assim podemos nos expressar, seja feita a vossa vontade. Árdua tarefa, porque para dizer isso com verdadeiro sentimento, com verdadeira intimidade nesse pensamento, é preciso que a gente desloque-se do centro de atenção pessoal, do egocentrismo, da vivência narcísica, em suma, da caracterização do mundo como se ele fosse uma dependência da nossa percepção, uma extensão das nossas propriedades para entregar-se ao outro. É um dizer a si próprio que é preciso criar uma certa vacuidade, porque estamos cheios das nossas querelas, cheios dos nossos pensamentos, cheios das nossas vivências e, às vezes, por isso mesmo, não conseguimos esse encontro divino, esse especial diálogo que, aos poucos, se transformará numa comunhão e num verdadeiro monólogo em que a gente possa dizer, Senhor, tu antes e tu depois, tu no infinito dos céus e no infinito do meu interior. Quando a fé dos homens vacila, a minha mais cresce, e para aqueles que dizem, eu não creio, mas se ergue a minha fé. E mais ainda, sermos capazes de dizer que, embora o mundo nos chame, e a maioria das pessoas não tenham tempo para este Deus, a gente diga que o mundo corre, as pessoas estão ocupadas da infância à velhice e não têm tempo. Mas nós temos todo o tempo da nossa vida, amorosamente, em qualquer circunstância existencial, para viver esse estágio de comunhão. Belo trabalho para a nossa grande ascese, para a nossa vivência de plenitude, para o deslocamento do estágio humano racional analítico
há uma vivência intuitivo-sintética, há uma vivência de plenitude e comunhão que vai além das formas. Se indo ao terceiro céu, Paulo de Tarso já dizia que ouviu palavras inefáveis na cosmologia da época, que era grega e que tinha 7 camadas celestiais. Imaginemos viver a plenitude do sétimo céu, do empíreo, como se dizia na antiga e clássica Grécia, nesta comunhão com Deus. Para isso, é preciso ir além dos limites provisórios. Para isso, é necessário compreender-se como criação divina. Para isso, é preciso dedicar, ainda no tempo, momentos de conquistas da eternidade. Ainda no relativo, meios e propriedades para alcançarmos o absoluto. Ainda na consciência da impermanência, do finito, colocar o permanente e o infinito como objetivos da nossa vida. Assim, compreenderemos o que é esta verdadeira vivência do amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus anuncia, ele que foi o mestre do amor na teoria e na prática, anuncia que o segundo mandamento para gerar essa era de plenitude amorosa era aquela que dizia amar ao próximo como a si mesmo. E faz isso de tal maneira explícita que quando alguém lhe pergunta quem é o próximo, ele, sob a forma de parábola, anuncia a história do bom samaritano. É um estranho. Chega a ser alguém que você apenas partilha de um momento, de um cruzamento de experiências de vida, mas já se torna responsável por aquele tipo de encontro e de possibilidade de atuação. É alguém que não tem prestígio, um samaritano, longe de Jerusalém, cheio de cultos que não seguiam a tradição judaica na sua plenitude, uma terra que não produzia cultura e não tinha a aceitação nem dos seus pares das regiões próximas. É este homem que ele coloca no cerne do desenvolvimento do amor ao próximo. E ele o socorre, atende às suas necessidades, o que equivale dizer que dar uma resposta clara aos anseios que sequer foram balbuciados, sequer foram expressados por aquele homem vítima de um assalto naquele instante. E é nessas circunstâncias que ele leva aquela criatura para uma estalagem, paga-lhe os momentos imediatos e garante que assegurará aquele que cuidasse dele, enquanto ele prossegue a viagem, todos os recursos necessários quando retornasse. É este que atende o estranho, é este que já não vê a diferença entre alguém em que ele é afetivamente ligado ou que é simplesmente um ser no mundo do qual a passagem da vida fez encontrar-se. É esse que tem uma expansão de amorosidade, que vive a experiência da inclusão. Nenhuma separatividade. Não importa se a dor está no corpo do outro, a dor se torna universal, mas, em compensação, o socorro se torna também universal, a amorosidade se expressa universalmente, a comunhão pode se estabelecer entre os seres e as criaturas. E como Jesus fez isso com beleza, com amplitude, com integração de pessoas das mais variadas sortes. Ele era acompanhado por mulheres que tinham seus sonhos de maternidade muitas vezes mutilados, de conjugalidade destruídos, por homens sofridos pela opressão, seja do Império Romano, seja dos costumes judaicos da classe média alta, saduceus e fariseus, e por criaturas que eram consideradas miseráveis, doentes, sofridas, ou por outros que, de alguma forma, se tornaram figuras mal vistas na sociedade então, como os publicanos. A todos ele acolhe. Não foi o seu discurso, não foi a sua consciência de informação sobre a moralidade, não foi a apresentação de ideias chaves do seu evangelho que o fez tão conhecido, tão querido e tão projetado no futuro da história da humanidade. Foi pelo amor. Pela expressão do amor nesse ato de acolher uma mulher pecadora,
uma outra que está com uma doença e que basta lhe tocar, ele, virtude faz parte de si próprio para curá-la. Uma terceira é que vê um filho praticamente morto e ele faz ressuscitar. Mas é uma outra que vai ser apedrejada e ele, com uma frase, coloca o dilema em que foi colocado, agora voltado para os seus próprios acusadores. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. É ele que vai dizer, no auge da sua rejeição social, na crucificação: perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. É ele que vai incluir aquelas criaturas também ricas que lhe procuram, às vezes isoladamente, às vezes para hospedá-lo, como Zaqueu, como Nicodemos, figuras, de certa forma, proeminentes, que se sentiram tocadas por suas lições de inclusão, lições de amorosidade. É ele que vai a terras estranhas para dizer que lá há também fé, lá há também esperança. Ele cura a mulher cirofenícia, ele cura o soldado de um centurião romano e dá um caráter universal à sua mensagem, um caráter realmente de humanitarismo, como nós diríamos na atualidade. Nada de fronteiras ou barreiras através das fronteiras, pontes que unem as pessoas, todas elas necessitadas de enxergar o mais além do amor, onde as separatividades não existem. Então, ele agrega pessoas em torno de si e, mais ainda, é capaz de conviver sabendo da problemática relacional com figuras tão díspares, aparentemente sem grandes competências e que, naquele ministério, acordam as suas potências espirituais numa verdadeira imersão no educandário intensivo para se transformarem em apóstolos, mensageiros da sua luz, da sua grande lição de vida que é o próprio Evangelho. E mesmo sabendo que um deles há de traí-lo, preserva-o até o final, até o último instante possível, e ainda lhe recomenda que faça o que ele pode fazer. Numa das mais belas páginas de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nós encontramos um capítulo chamado Amor e Renúncia. E ele diz que, às vezes, na vida, vamos compreender que nem sempre teremos o apoio de todos, mas o ato de dar é a fonte primacial do próprio amor. A renúncia é o seu próprio ponto de apoio. Então, a doação, o renunciar para servir, faz parte deste ágape na convivência da nova era. Pois bem, ele ainda vai acrescentar que um dia seus amigos poderão abandoná-lo e seus adversários poderão persegui-lo. Mas ainda que façam tudo isso, não terão a capacidade de eliminar dele a imensa alegria de ter-lhes apresentado o reino dos céus, a boa nova, o seu evangelho. Vejam vocês que não há nada de espera de reciprocidade. Não é necessário mais isso, nesse estágio da nova era do amor, porque a reciprocidade se fará pela lei natural da congruência, da consonância, da causalidade e dos seus efeitos, da sintonia, enfim, lei natural. Nada de esperar cobranças, expectativas, tudo isso estará desaparecido. No reino da fraternidade, que é o amor que se expande entre criaturas irmãs, cria-se uma amplitude. A Grey, a comunidade, se faz mais ampla, exatamente porque é capaz de construir estados novos em função da convivência, da experiência existencial entre aquelas criaturas. É este o amor do segundo grande movimento, né? O amai uns aos outros como eu vos amei. Já não os chamo de servo, dizia Jesus, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas de irmãos, de companheiros. E como diria bem o nosso querido mestre da animação espírita, Leopoldo Machado, devemos ser isso, companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Vejam
essa segunda manifestação de Cristo. Amor a Deus, amor ao próximo. E como ela se estende, e como ela transforma competições em cooperações, e como ela transforma discriminações em integrações ou inclusividades, e como ela transforma egocentrismos em etnocentrismos, globocentrismos, humanitarismos, e por isso mesmo faz com que surja algo novo, que é a comunhão dos seres e das criaturas. E quando essas criaturas entram nesse estado, delas transbordam uma energia especial que as agrega, que as integra, e nas diferentes posições evolutivas em que se encontram, aptidões diversas, talentos diferentes, riquezas da alma em estágios variados, tudo isso constrói uma nova realidade. 1 mais 1, então, como diz o cancioneiro popular, é muito mais que 2. É algo de outra ordem de grandeza, é algo de outra possibilidade existencial, é algo de outra natureza. Então, o amor ao próximo tem essa característica. Mas ele só se torna possível claramente, nitidamente, se nós concebemos algo que é o autoconhecimento, que temos trabalhado tanto nos movimentos federativos, nos nossos cursos dos sábados. Pois bem, por que isto? Porque esse autoconhecimento nos retirará da periferia do que nós temos observado, as questões das cores, das raças, dos gêneros, dos sexos. Em suma, são questões periféricas, dos labores, da posição social, para adentrarmos ao reino do próprio ser. Tudo isso que nós mostramos normalmente é pura existência, construções transitórias que logo mais desaparecerão, como tudo que acontece na vida fenomênica, aparece e desaparece. Isto aí pode gerar afetos, mas muito mais que afetos, normalmente gera apegos. E todo apego é o caminho natural para a perda, e a perda é um sofrimento. Antes de se perder, pela angústia de poder perder, e quando se perde, pela falta que isso faz. Esta é uma consciência primitiva, centrada na exterioridade, como seres normais que vivemos das sensações e da extroversão. Mas há uma experiência amorosa extremamente rica, é ir além desses nossos veículos, o corpo, as emoções, a mente, nossos valores, nossas próprias crenças, tudo isso formatos existenciais que mostram o estágio que nos encontramos e chegarmos àquele lugar sagrado, onde está a assinatura de Deus, onde percebemos que eu e Ele somos da mesma natureza. Esse lugar sagrado é o ser que nós somos. É a criatura que foi gerada originalmente com uma potência perfeita. E essa potência é pura amorosidade. E que agora se expressa nos níveis possíveis do estágio humano, como o amor em raios refratados. Falamos de amor filial, amor conjugal, amor à pátria, amor aos amigos. São raios refratados dessa fonte original, que já está em nós e só precisa ser descoberta. Daí dizermos que o amor ao próximo será grandiosamente vivido se houver um amor a si mesmo desvelado, como uma experiência vital, com uma experiência de transformação da consciência em que nos percebemos a criação divina, que é por natureza amorosa. Então, esse movimento de conhecer-se e cultivar-se é fundamental. Esse conhecimento, insisto, que vai além das formas, que vai além daquilo que é periférico, aquilo que é o que nós chamamos de personalidade, para adentrar o reino da individualidade, experienciarmos, então, aquilo que nós realmente somos. Ora, isso será um grande momento alcançarmos esse estágio. Isso nos trará um brilho novo aos nossos olhos, uma compreensão nova da vida, dos seres e dos próprios fenômenos, e nos aproximará definitivamente da plenitude,
da bem-aventurança, da era do amor. Para isso, para caminharmos nessa direção, porque muitos de nós diremos, mas eu não estou assim, eu não sou assim, eu não experiencio assim. Há em mim emoções de mágoa, ressentimento, ódio, atitudes egocêntricas, agressivas. Eu sou esse animal selvagem. Às vezes, uma fera ferida que ninguém pode suportar. O que fazer então? Caminhar, caminhar. Esta é a saga da evolução. E nós podemos fazê-lo por vários métodos, vários exercícios muito bem recomendados por aquela figura centrada no amor que era Leon Denis e que era inspirado pelo Espírito Azul, o Jerônimo de Praga, famoso por ser precursor do estudo do Evangelho na ótica do protestantismo, por Joana d'Arc, sua amada criatura que defendia a pátria e os valores dela quando encarnada e inspirava-o em momentos especiais. Nós podemos fazer isso entendendo o cosmos como a grande manifestação de Deus. Não somente o cosmos físico, mas o cosmos que inclui o mundo espiritual, as suas leis, as suas regras de existência e o seu dinamismo evolutivo. Poderemos fazer isso, como nos recomenda Leon Denis, pela contemplação. Aos poucos, quando nos deleitarmos com essa visão de cosmos, seja ele na sua amplitude estelar, seja ele na hora que contemplamos uma folha, a sua perfeição nas nervuras, a sua experiência de transformação de energia solar em energia química, olhando cada detalhe do microcosmos, veremos, através disso, na contemplação, para além das análises racionais típicas da zoologia, da botânica, da astronomia, uma experiência muito interessante de comunhão com a natureza. Recomendava a ele, à época, que andássemos pelos bosques, que andássemos pelas vivências da natureza, pela proximidade dos mares, onde se faz silente aqueles momentos de solilóquio, quando estamos nesses ambientes desertos, e no entardecer, a voz de Deus se manifesta através desses encontros possíveis. Aí se desenvolve uma amorosidade especial, se desenvolve uma espécie de percepção de que somos a natureza, somos a imanência divina. E esta vivência é puro amor, é natural amor, é compreensão amorosa. Mas, além da contemplação, nós podemos contar com nossos amigos espirituais e vivermos a comunhão. Retirarmos momentos especiais para sentirmos as suas presenças e eles nos falarão. Esta é a hora da meditação, a hora do silêncio mental, para que as vozes interiores, pela intuição, pela inspiração, mostrem a amorosidade que já podem expressar e nós nos sentimos parte da grande família universal interexistencial que caminha para a plenitude. Podemos fazer isso também pela criação ideoplástica, imaginando-nos em meus passos, que faria Jesus? Como ele procederia amorosamente e criarmos cenas essas do mundo chamado espiritual, das ideoplastias, para que elas nos influenciem e, posteriormente, transformem-se em ações práticas, atitudes, de modo que, onde estivermos, possamos dizer: eu amo a vida, eu amo a experiência de estar crescendo com outras criaturas, eu amo o fato de existir de alguma forma, ou melhor ainda, de ser. E aí, nesta criação que se transforma em ação, nós seremos solidários, seremos fraternos, exerceremos a ternura, a caridade, a compreensão dos ritmos evolutivos de cada um. E é claro que teremos momentos especiais para além da meditação tradicional, para além da contemplação, que é um momento de devoção, onde nós dizemos que Deus é o Zenit e o Nadir, a experiência do início e a experiência do final.
E ele é também a totalidade. Nele estamos imersos. E diremos, então, num cântico de louvor à divindade, que, mergulhados no mundo, percebemos Deus. Mergulhados no outro, sentimos Deus. Mergulhados em nós mesmos, compreendemos Deus. E mergulhados no transcendente, nos irmanamos em Deus, ou melhor, nos entregamos a Deus para vivermos a plena felicidade. A nova era espera que os pioneiros do Espírito, criaturas amantes deste crescendo espiritual evolutivo, que é a busca do divino, possam realizar experiências no cotidiano do nosso viver. Companheiros da fé espírita, companheiros da ciência espírita, companheiros da arte espírita, companheiros do filosofar espírita, eis o nosso desafio: planificarmos para presentificar no mundo a existência do amor, que em última análise é Deus. Vamos, então, em todo instante, onde pudermos, com quem estivermos, divinizar o mundo, porque divinizá-lo significa transformá-lo na pátria do amor, a pátria universal da felicidade, a pátria da plena realização de todos os seres. Que esta inspiração nos oriente nesse ano de 2021 e nos permita avançar para a grande estadia do mundo ditoso, onde não há mais lugar para as dores, porque o amor vigora a tudo superando. Deus, com seu amor, nos abençoe.